Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de hoje, onde trataremos do assunto regime de bens, iniciando com a análise do regime da comunhão parcial de bens, que, como já visto, é o nosso regime de bens supletivo, ou seja, na falta de opção pelos casais, quando os casais não optam pelo regime de bens, vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Naquelas hipóteses em que o casal pode optar pelo regime de bens quando não é o caso de separação legal, tá? Regime imposto pelo sistema normativo. Tá? Então a gente vai analisar na aula de hoje quais são os bens, quais são os patrimônios que se comunicam e quais são os patrimônios que não se comunicam no regime de comunhão parcial de bens. Começamos com a análise então do nosso Código Civil. Acompanhe conosco. Artigo 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Então, a regra é que, no regime de comunhão parcial, vão se comunicar os bens que sobrevierem ao casal, né, na constância do casamento. Porém, alguns não vão se comunicar. Então, os bens que não se comunicam estão lá no artigo 1659. Acompanhem comigo. Excluem-se da comunhão, inciso 1º, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Ou seja, pelo inciso 1º, de uma compreensão mediana, os bens que cada cônjuge possuiu antes de casar são considerados então os bens particulares, e esses não vão se comunicar ao outro cônjuge, porque é considerado um bem particular. Então, por exemplo, se alguém tinha um terreno, uma casa, tinha ações judiciais antes de casar, esse patrimônio não se comunica ao outro cônjuge. E em eventual divórcio, o outro cônjuge não vai ter meação, direito à metade desse patrimônio. Continua sendo um patrimônio particular do cônjuge que tinha esse patrimônio antes de casar. Tá? A gente trata isso com a hipótese de divórcio. Tá? Na dissolução do casamento pela morte, nós temos as regras lá de direito sucessório, tá? Que a gente vai ver em um outro bloco, em outra aula, falando sobre sucessões. Mas agora a gente está falando sobre o patrimônio que vai fazer parte da meação. Diferente ocorre nas situações em que há sucessão, o direito hereditário. Tá? Então, esses bens particulares que se tinha antes do casamento, eles não vão se comunicar para fins de meação. E também não se comunicam os bens que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Ou seja, se eventualmente a esposa recebeu uma herança dos seus pais ou recebeu um legado através de um testamento, esse patrimônio, via de regra, se não tiver qualquer observação que esse legado é em favor de ambos os cônjuges, esse patrimônio não se comunica. Então, no regime de comunhão parcial de bens, toda a herança recebida e todo o legado recebido sem qualquer tipo de observação que é para ambos os cônjuges, se apenas recebeu o legado e a herança, ele não se comunica para fins de meação para o outro cônjuge. E também não se comunicam os subrogados em seu lugar, ou seja, todo o patrimônio particular que se tinha antes do casamento e bem aqueles recebidos durante o casamento a título de legado ou herança, se eventualmente esse patrimônio for vendido e adquirido outro patrimônio no lugar dele, aí que está o significado de subrogado, ele não comunica ao outro cônjuge. Exemplo, se o marido tinha um terreno
e eventualmente esse terreno foi vendido e ele adquiriu um automóvel com o valor desse terreno, não se comunica ao outro cônjuge. Tá? Repetindo, tá? Se ele tinha esse terreno antes do casamento, tá? Casou, era um bem particular, ele casou e durante o casamento ele vende esse terreno e compra um automóvel, esse automóvel ele não vai fazer parte da meação. Claro que se esse automóvel for adquirido com o mesmo valor do terreno. Por exemplo, se o terreno valia 50 mil, foi vendido, e aí na constância do casamento foi comprado uma caminhonete ou um carro de 130 mil, os 50 mil não participa da meação, mas a diferença entre os 50 mil e os 100 mil reais ou 130 mil reais, esse sim vai fazer parte da meação, porque foi uma parte do patrimônio adquirido na constância do casamento no regime de comunhão parcial. Tá? Então, essa diferença dos 50 por 130, nesse caso, teria direito à meação o outro cônjuge, a esposa. Tá? Agora, se for adquirido exclusivamente com recurso do patrimônio particular anterior ou com recurso de um legado, de uma herança, que foi recebido esse legado ou herança durante o casamento, mas que esse patrimônio foi vendido e foi comprado um outro imóvel, um outro bem em seu lugar, neste caso, esse patrimônio também não se comunica. E aí, a gente tem o inciso 2 do artigo 1659, acompanhe. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. É uma complementação disso que a gente falou agora há pouco, do inciso 1. Tá? Então, tudo aquilo que foi adquirido exclusivamente com o patrimônio, com os valores pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges, tá? Em subrogação aos bens particulares, não se comunica. Então, se são bens particulares e mesmo durante o casamento, tá? Ou mesmo durante a união estável, esse patrimônio for vendido e adquirido outro patrimônio no seu lugar, não se comunica. Seguimos adiante, o inciso 3º traz outra hipótese de situações que não há comunicabilidade. Tá? Exclui-se da comunhão as obrigações anteriores ao casamento, ou seja, se o patrimônio anterior ao casamento é considerado bens particulares, tá? Então as obrigações anteriores ao casamento também vão ser consideradas uma obrigação particular. Então, nada mais justo de que, se não se comunicam os bens particulares, o outro cônjuge não vai ter uma vantagem na meação sobre esses bens particulares, nada mais justo que também, no regime de comunhão parcial de bens, as obrigações anteriores ao casamento vão ser consideradas obrigações exclusivas de cada cônjuge, não atingindo a meação do outro cônjuge para saldar essa dívida. Tá? Seguindo adiante, inciso 4º. Também excluem-se da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Aqui ele não faz uma distinção se esses atos ilícitos são praticados anteriores ao casamento ou posterior. É uma forma de preservar também o patrimônio do outro cônjuge. Então, se algum dos cônjuges praticar um ato ilícito, só o seu patrimônio vai responder por esse ato ilícito, salvo se esse ilícito foi cometido em proveito do casal. Seguindo adiante, inciso 4º. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Nada mais justo que esses bens não se comuniquem no regime de comunhão parcial. Então, se um dos cônjuges ele é um advogado, os livros, os computadores não se comunicam. A esposa é odontóloga, tá? Todo esse equipamento, todos esses instrumentos de profissão não se comunicam. São bens particulares de cada um dos cônjuges. Também os bens de uso pessoal também não se comunicam. Roupas,
joias, tá? Isso não há comunicabilidade. Porém, se isso for considerado um investimento, por exemplo, adquiriu joias como investimento, claro que essas joias se comunicam, deixam de ser um bem de uso pessoal e passa a ter a característica de investimento. Ou o casal acabou investindo como um fundo de comércio, abriu uma livraria, ou até mesmo quando essa profissão de odontólogo foi, né, desenvolvida como investimento do casal, a abertura desse consultório. Tá? Então, nesse caso, há a possibilidade da meação desses instrumentos de profissão, porque isso passou a compor um fundo de comércio, um investimento do casal, nesse sentido. Seguindo adiante, nós temos o inciso 6º, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Talvez aqui é a situação que causa no leitor, no estudante iniciante no conteúdo, a maior dúvida e divergência. Né? O que são os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge? Seriam os salários. Né? Então, a princípio, o salário, pela uma análise fria aqui do texto de lei, ele não haveria comunicação. Tá? Porém, o que se entende na doutrina é que os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge diz respeito apenas ao direito subjetivo a receber esses proventos. Ou seja, uma vez recebido o salário, ele integra o orçamento familiar e há ameação. Tá? Não quer dizer que o que cada um recebe com o seu salário é de cada um e não há ameação. Tá? Causaria uma injustiça, por exemplo, se o marido recebesse o seu salário, tá, e guardasse sempre o dinheiro. A esposa recebesse o seu salário e convertesse o salário em bens. Nesse caso, todo esse patrimônio, os bens seriam divididos e o dinheiro do marido não haveria ameação sobre esse dinheiro. Isso é injusto. O que se tem como entendimento é que esse inciso 6º, quando diz respeito aos proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, ele diz respeito apenas ao direito subjetivo de percebê-los, ou seja, durante o casamento, esse salário ele é dividido, ele é computado como um patrimônio, porém, quando cada cônjuge se divorciar, haver a ruptura desse casamento, cada um vai ter o seu salário para si, porque esse é o provento pessoal de cada cônjuge, não vai se comunicar para fins de meação. Ou seja, cada cônjuge vai sair desse relacionamento com o seu salário, né? E o que se receber dali para frente não vai ter direito outro cônjuge à meação daquilo. Tá? Vamos ver se a gente conseguiu se tornar claro nesse sentido. O cônjuge, ele recebe o seu salário durante o casamento no regime de comunhão parcial e há comunicabilidade. Porém, em eventual dissolução desse casamento, cada cônjuge sai com o direito ao seu salário, seu direito subjetivo ao seu salário e vai tocar sua vida com seus proventos. Tá? Porém, o outro cônjuge não vai ter direito à meação eterna sobre esse salário. Claro, se for necessário receber alimentos, isso é uma outra discussão. Né? Vão ser fixados alimentos em favor de um dos cônjuges. Porém, ele não vai ter direito perpétuo sobre o salário do outro cônjuge. Tá? É esse o sentido do inciso 6º. Porém, se ele percebeu esse salário e guardou numa poupança, isso é um investimento, vai fazer parte da meação. Também, nesse sentido, cabe o inciso 7º, quando se refere às pensões, meios soldos, os montépios e outras rendas semelhantes. Também não vai ter direito à meação a esse direito subjetivo a esses valores. Porém, o que foi percebido durante a comunhão parcial, isso sim vai ser dividido. O artigo 1660, ele esclarece quais são o patrimônio que vai entrar na comunhão de bens. Tá?
Então vejam lá o inciso 1. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então tudo aquilo que for adquirido a título oneroso, ou seja, leia-se, que não foi adquirido com patrimônio particular de cada cônjuge, ele vai entrar na meação. Mesmo que esse bem for adquirido e colocado no nome em um só dos cônjuges. Por exemplo, adquiriu-se um veículo na constância do casamento, no regime de comunhão parcial, e esse veículo foi colocado apenas no nome da esposa. O fato de estar no nome dela, apenas no nome dela, não torna esse bem particular. Tá? Então, entra na meação. Diferente o caso se ela vendeu um terreno anterior ao casamento ou recebeu esse carro a título de legado ou herança, sem qualquer ressalva, esse bem, estando no nome só dela, por natureza, ele vai ser considerado um bem particular. Porém, se for adquirido na constância do casamento, a título oneroso, leia-se que não foi subrogado ou adquirido como um bem particular, ele, mesmo que esteja registrado no nome apenas de um dos cônjuges, vai entrar na meação. O inciso 2 ainda refere que os bens adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior entram na comunhão. Um exemplo clássico seria o caso do cônjuge que ganhou na loteria, ganhou na Mega Sena, ganhou um prêmio num concurso, ele vai, esse prêmio, haver a meação sobre esse prêmio. Mesmo que outro cônjuge não ajudou a comprar o bilhete, isso vai haver a meação sobre esses bens adquiridos por fato eventual. Inciso 3º, também entra na meação os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Então, aqui no regime da comunhão parcial de bens, a gente tem a regra o quê? Se o legado, se a herança for recebida sem qualquer observação, esse legado, essa herança é um bem particular. Porém, se essa herança ou legado for em favor de ambos os cônjuges, aí vai ter que ter essa ressalva, esse bem passa a fazer parte do acervo comum do casal e aí haverá a meação. Inciso 4º diz que entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, ou seja, aquelas benfeitorias voluptuárias, úteis, necessárias, quando feitas durante o casamento, vai haver a meação sobre essas benfeitorias, esse acréscimo de valor nesse imóvel particular. Assim como no inciso 5 diz que os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão também entram na comunhão. Exemplo, o casal a esposa possuía 100 hectares de terra anteriores ao casamento, isso considera-se como um bem particular. Porém, no casamento, essa terra é explorada, essa terra, essa fração de terra, continua sendo um bem particular. Porém, o fruto da exploração dessa terra, ela vai fazer parte do patrimônio comum do casal, havendo meação. Então, as safras, o gado que for produzido ali, o leite, tudo isso vai ser parte da meação. Então, vai haver meação sobre os frutos desses bens particulares. E dos bens comuns também. Se o bem é comum, nada mais lógico que também o fruto dos bens comuns também entram na meação. E também aqueles, aí a parte final do inciso 5 do artigo 1660 diz o quê? Bem como os pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Ou seja, se sobre essa terra havia uma safra de soja, de milho a ser colhida, e aí sai o divórcio, o casal divorcia antes da colheita dessa soja,
essa soja, né, ele está pendente ainda a ser colhido, essa soja entra na ameação, por mais que ela ainda não tenha sido colhida. Pelo 1661, são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Então, aqui um exemplo, uma ação judicial que reivindica um bem, que reivindica a propriedade sobre alguma coisa. Por exemplo, uma ação judicial envolvendo o uso capião, em que essa ação for anterior ao casamento, porém a sentença foi procedente após o casamento, esse patrimônio, esses bens vão fazer parte do acervo particular de cada cônjuge. Por quê? Porque ele tem uma causa anterior ao casamento, porém essa causa só se implementou posterior ao casamento. Por exemplo, um contrato oneroso, em que a cláusula venha a ser implementada após o casamento. Esse patrimônio, né, também faz parte apenas do patrimônio particular de cada cônjuge. E aí o 1662 diz o quê? No regime da comunhão parcial, presume-se que adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Como os bens móveis fica difícil de registrar o início da aquisição desses bens, então o Código entendeu por bem estabelecer que presume-se que isso foi adquirido na constância do casamento, então a comunicabilidade, exceto se sobre esses bens existir nota fiscal que comprove que ele foi adquirido antes do casamento, e aí esses bens continuam sendo patrimônio particular de cada cônjuge. De uma forma geral, esse seria o formato da divisão do patrimônio, né, no casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Sobre os outros regimes, nós faremos as próximas videoaulas. Tá? Bons estudos, até mais!